E aí, pessoal? Vamos falar de uma coisa que, com certeza, tira o sono de muita gente que vai fazer o Enem. A redação. Aquela folha em branco, um tema na mão e aquela pressão de saber que qualquer errinho pode custar caro. E custa mesmo, viu? Hoje a gente vai mergulhar naqueles erros que podem derrubar uma nota e que, muitas vezes, a gente nem percebe que está cometendo. Vamos ser sinceros, se a gente parar para pensar, qual é aquela parte da prova que mais dá um frio na barriga? Acho que para a maioria das pessoas a resposta vem na hora, sem nem precisar pensar muito. Pois é, a redação. Aquele momento ali só você e suas ideias. Mas calma, o medo não precisa tomar conta. O grande segredo para mandar bem é, na verdade, conhecer as regras do jogo. E para ajudar nessa missão, a gente preparou um roteiro. Vamos passar pelos erros que podem zerar a redação, ver qual é a estrutura de um texto nota 1000, e entender a arte da proposta de intervenção e, no final, a gente vai falar de uma mentalidade que faz toda a diferença. Então vamos lá, vamos começar a desvendar esses segredos. Os erros que mais pesam na nota não são sobre usar palavras difíceis ou ter ideias geniais. Na verdade, são as pegadinhas básicas que ficam ali escondidas e que podem ser a diferença entre a aprovação e a reprovação. E para começar, tem dois erros assim que são fatais. Pode até parecer óbvio, mas fugir do tema e não seguir o formato dissertativo argumentativo são os deslizes mais comuns e, com certeza, os que têm o maior impacto negativo na nota. Gente, anota essa dica que é de ouro. Antes de sair escrevendo, para, respira fundo e interpreta o tema. Lê de novo, outra vez, acha as palavras-chave e tenha certeza que entendeu o que estão pedindo. Porque, não adianta nada escrever um texto maravilhoso se ele não responde à pergunta que foi feita. E sobre o formato, não tem erro. O Enem quer um texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Basicamente apresentar um problema, defender uma ideia, usar argumentos para provar seu ponto e, no final, propor uma solução. Se você escrever um poema, uma narração, por melhor que seja, a nota vai ser prejudicada. Bom, agora a gente vai mexer num vespeiro, sabe? Um dos maiores mitos da redação do Enem, um erro de interpretação que pode custar centenas de pontos preciosos. Essa é a pergunta que todo mundo faz. E a resposta? Olha, mudou há um tempo. Então é super importante saber a regra que está valendo agora para não cair numa armadilha. Então a resposta é não. A redação inteira não zera. Mas, e esse mas é gigante, uma proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos zera completamente a competência 5. E o que significa isso na prática? 200 pontos a menos. Gente, é uma pancada, né? Pode tirar muita gente da disputa. Por isso, qualquer ideia de proposta violenta, discriminatória, qualquer coisa do tipo, tem que ser descartada na hora. Ok, já falamos do que a gente não deve fazer. Agora vamos para o que interessa de verdade. Como montar um texto que impressiona quem está corrigindo. E o segredo não está na complexidade, viu? Está na organização e na clareza. Olha, a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão é a sua melhor amiga aqui. Apresenta o problema, defende sua ideia com bons argumentos e fecha com uma solução. É uma receitinha de bolo, sabe? Simples, mas que funciona super bem e ajuda o corretor a seguir seu raciocínio. E para essa estrutura toda ficar bem amarradinha, tem duas coisas que não podem faltar. Primeiro, os conectivos. Eles são tipo a cola que une suas ideias e parágrafos, sabe? Dão fluidez para o texto. E segundo, um português correto. Não adianta tentar impressionar com palavra difícil se a concordância está errada. A clareza é tudo. Agora sim, vamos falar da mina de ouro da redação, a proposta de intervenção. É aqui que dá para garantir 200 pontos na conta, mas também é onde muita gente escorrega sem nem perceber por quê. Para tirar a nota máxima nessa parte, a proposta tem que ter 5 elementos essenciais. Isso mesmo, não são 4, não são 3, são 5. E tem que estar tudo bem clarinho ali no texto. E quais são esses 5 elementos? Vamos ver. Primeiro, o agente, ou seja, quem vai fazer. Depois, a ação, o que vai ser feito. O meio, que é como isso vai ser feito. O objetivo, para que vai ser feito. E por último, o pulo do gato, o detalhamento, que é só dar uma informação a mais sobre qualquer um dos outros 4. Olha só esse exemplo, que diferença absurda que um detalhe faz. Na primeira proposta, a vaga diz palestras com especialistas. Tá bom, né? Mas na segunda, a detalhada especifica como psicólogos e educadores especializados no tema. Viu? Esse detalhezinho mostra para o corretor que você pensou em tudo.
Essa pequena coisinha que te leva para a nota máxima. Beleza, agora que a gente já entendeu a parte técnica, as regras do jogo, vamos falar de uma coisa super importante, a mentalidade. Fazer a redação do Enem não é uma questão de genialidade, é pura estratégia. Essa frase resume tudo perfeitamente. Tirar uma nota alta na redação não tem a ver com sorte. É o resultado de um trabalho estratégico, de entender o que os corretores estão procurando e entregar exatamente isso. Gente, a redação do Enem não é esse bicho de 7 cabeças que pintam por aí. Pelo contrário, tem regras e são bem claras e públicas. Quem se dedica a entender essas regras já sai com uma vantagem enorme. Tá, mas e aí? Como que a gente chega lá? Botando a mão na massa, não tem segredo. Escrever bastante, ler outras redações nota 1000 para entender o que elas têm em comum e praticar com vários temas diferentes. É assim que se constrói um resultado de campeão. E agora, fica a pergunta final. Com tudo isso em mãos, a preparação está pronta para o jogo? Com as regras entendidas, os erros mapeados e a estratégia definida, o jeito de encarar a redação muda completamente. A bola está no campo de quem se prepara.